No livro dos Salmos, o 77. Livro dos Salmos, o 77. Livro dos Salmos, o 77. Eu vou ler todo o Salmo e os irmãos podem ouvir ou acompanhar a leitura do Salmo, não tem nenhum problema. Esse Salmo é de Asaf. No começo está escrito lá em cima, ele não pertence ao salmista Davi. É um salmo escrito, composto por Asaf. E esse salmista diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? É uma pergunta. Cessou para sempre a sua benignidade? É uma outra pergunta. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Uma outra pergunta. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Outra pergunta. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Que Deus possa, nesta noite, nos abençoar através desta palavra que acabo de ler, que ela possa falar profundamente ao nosso coração. A mensagem de hoje eu intitulei como Atitudes que Abençoa, com base no Salmo 77. O salmista Asaf, nome que significa coletor ou cobrador de impostos, também pode ser ajuntador, quem reúne ou Deus ajuntou para si. Asaf era filho de Levi, conforme 1 Crônicas, capítulo 6, verso 11, e 1 Crônicas, capítulo 6, 39 a 43, fala sobre esta situação. Eu não vou ler, não precisamos ler, só que você pode entender isso. Além de músico e poeta, Asaf era vidente ou profeta, conforme 2 Crônicas, capítulo 29, o verso é o 30. O profeta tinha visão daquilo que os outros normais não conseguiam ver. Eu disse há pouco tempo aqui na igreja, eu não mudo o meu pensamento, que nós somos um povo que não somos normais, porque nós vivemos fora do padrão
da sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas dentro deste povo que nós podemos chamar de anormais, existem os normais dentro desse povo. É aquele que não tem uma visão, aquele que não sabe o que é uma profecia. Então, o profeta é aquele que fica diferente, ele se distingue em relação à pessoa que não consegue ver aquilo que Deus quer mostrar. Ele tem olhos, mas não consegue ver. Ele tem ouvido, mas não escuta. Ele tem coração, mas não sente. Seus filhos permaneceram como a principal família, filhos de Asaf, responsável pela música no culto a Jeová. Asaf possuía um questionamento sobre a prosperidade dos ímpios em contrapartida ao sofrimento do justo. O Asaf entrou numa situação e a gente vê que ele ficou completamente perturbado. Assim como Asaf, muitos de nós temos a mesma questão. Muitos estão vivendo esta mesma situação e se perguntam: como pode ter acontecido isto logo comigo, que tenho procurado ser um cristão fiel? Tenho procurado fazer o meu melhor, sou comprometido com o reino de Deus, sou assíduo aos cultos, contribuo com o que posso em tudo o que a igreja realiza. E aconteceu isto comigo? É impossível. Não pode ter acontecido. Enquanto os ímpios e mesmo cristãos irresponsáveis estão ganhando de mim na competição da vida. Como pode ser isto? Não prospero, não tenho trabalho, meu negócio não vai bem. Enquanto isto, o que não ajuda em nada está prosperando, está indo em vento em popa. O que está acontecendo? Enquanto eu vou remando com muitas dificuldades. E assim vai as argumentações. Asaf vivia este drama, está escrito no começo do Salmo. Ele não entendia como isso estava acontecendo. De repente, de um momento a outro, Asaf encontrou a resposta. Ela não veio antes destas interrogações que eu fiz questão de salientar no Salmo, que são o número de 4, que ele estava fazendo para Deus. Quais são as perguntas que Asaf fez para Deus? A sua rejeição vai durar para sempre? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa, não tem mais promessa, que vinha de geração a geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Precisamos, irmãos, antes de mais nada, entender o que causa ou provoca a rejeição de Deus. Não que Deus estivesse rejeitando Asaf, mas existem algumas atitudes que podem provocar uma certa rejeição de Deus em relação a nós. Não existe da parte de Deus uma rejeição sem causa. Ninguém que não tenha praticado nada de ruim, do ponto de vista humano e espiritual, nós todos somos iguais, será rejeitado por Deus. Lá em Gênesis 4, verso 7, está escrito assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que causa a rejeição de Deus, então, é o pecado, a desobediência. Eu vou repetir o texto de Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado não está na porta, e para ti será o seu desejo. E aí você vai
você vai desejar o pecado que bateu na porta, porque o mal você praticou. Então, essas principais causas da rejeição de Deus. Primeiro, a desobediência. E Adão é um exemplo, ele desobedeceu, foi lançado fora do jardim, lugar da presença de Deus. Quando Deus expulsa Adão ali, Deus estava tirando Adão da sua presença. Por quê? Porque Adão pecou. Isso não tem como contestar. Não há como nenhum teólogo tentar ensinar diferente, porque é o que está escrito e o que é a verdade. Quando Adão desobedece a Deus, Deus o lança da sua presença, o expulsa da sua presença. Mas aonde está a misericórdia de Deus? Está lá na eternidade, quando lá atrás Deus já havia preparado Jesus Cristo para ser a nossa redenção. O pecado, apesar de tudo, não encontrou Deus desprevenido, porque Deus já falei para os irmãos aqui, parece há poucos dias atrás, que Deus já tinha preparado na eternidade a pessoa de Jesus para morrer no nosso lugar, e este hino que a irmã cantou, muito bem fala desta manifestação lá na cruz de Cristo, mas ela foi estabelecida lá na eternidade, quando você não existia, quando o mundo não existia, quando não havia coisa alguma, Deus já havia preparado Jesus para morrer no nosso lugar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, onde a comunhão entre Adão e Deus acontecia foi lá no jardim. Ao ser expulso, Adão foi rejeitado. Havia uma ordem explícita de Deus. Adão optou por desobedecer e optou por ignorar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, mas atenda o que Deus tem falado. Então, essas as principais: a desobediência. Segundo, o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, se quiser projetar vai ser bom, e no verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não rejeita nenhuma pessoa que vem a Ele mediante a uma atitude de arrependimento. Não importando o passado, este passado está completamente apagado. Quando você se arrepende, o seu passado deixou de existir. Em Hebreus capítulo 8, verso 12, diz assim: porque serei misericordioso com as suas iniquidades e seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando nós nos arrependemos, não fique se matando por um ato horroroso e feio que você fez lá atrás. Se você já arrependeu, esqueça dele. O diabo quer lançar na sua mente esses fatos passados, mas esqueça, se o próprio Deus diz que apagou, porque está apagado. Nós não temos que ficar lembrando deles. Está apagado. Deus diz: eu me esqueci disto. Mas Deus não sabe tudo? Sabe. Mas quando Ele olha para mim, que arrependi, Ele não vê o Simões, não vê o pastor Geraldo, não vê o pastor Nilson. Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. E o sangue de Jesus me justifica diante de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, a sua benignidade não cessa, dura para sempre. Benigno é a característica daquele que transmite bondade. No Velho Testamento, este termo em hebraico aparece 30 vezes, dependendo da tradução. Também este termo é traduzido por misericórdia. Assim, bondade e misericórdia dizem a mesma coisa. A benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento, conforme Romanos 2, capítulo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento.
Este mesmo princípio está em Efésios 2:4, que está escrito em Efésios 2:4, ali, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele tem misericórdia, Ele nos amou. Isso é fundamental para a nossa vida, e que nós precisamos pensar nisso. Todo o Salmo 36 dá ênfase à benignidade de Deus. Depois você pode ler na sua casa. Todo o Salmo 136 dá ênfase à benignidade de Deus. Então, em primeiro lugar, é que já vimos falar sobre isso, a respeito de que a primeira parte do nosso sermão, essas são as principais causas da rejeição de Deus, e assim por diante. O seu rosto vai sempre estar falando conosco. Em terceiro lugar, acabou as promessas? A resposta é não. As promessas de Deus sempre foram firmes e para sempre. Jamais acabarão, porque Deus nos deu promessas, passamos a ter esperança. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus deu promessas e elas vão se cumprir. Vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Não importa se a promessa que você tem de Deus está acima do que é possível humanamente falando acontecer, porque Deus não trabalha dentro do nosso limite, Ele está acima disto. Então, não acabou as promessas de Deus. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Não. A única coisa que Deus esquece, como eu disse, é o pecado confessado. Como já falamos sobre isso. Vejamos o que diz o profeta em Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim e de teus pecados, me não lembro. Louvado seja o Senhor. Em Miqueias 7:18, está escrito assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Deus sempre está predisposto a perdoar. Jesus disse em João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A misericórdia de Deus não será esquecida. Muito pelo contrário, se renovarão a cada manhã. Em Lamentações 3:22-23, o profeta Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Diante do que aqui foi exposto, que responde negativamente às perguntas de Asaf, porque ele faz uma pergunta e Deus diz não é assim, não é como você está pensando. Não é assim. O que podemos dizer sobre Asaf? Com respeito às suas inquietações, todas as respostas estavam com o próprio Asaf. Quando ele mesmo descobriu qual era o cerne do problema, Asaf estava enfermo na alma e por esta razão, por causa da sua amargura, distorceu as coisas de Deus em sua própria alma. Estava havendo uma absolvição do ímpio e uma condenação do justo. Asaf estava olhando, ou quem sabe com um sentimento de inveja, fazendo comparações que não se deve fazer. Aquele que prosperou na sua frente, deixa prosperar. Cuide da sua vida com o Senhor, pois a sua prosperidade da pessoa que não teme a Deus é passageira. Ele é passageiro da nave que um dia vai se aportar aqui mesmo, mas a nossa nave vai aportar do outro lado. E nós estamos indo para lá. Então essas coisas daqui nós não vamos levar, vai ficar por aqui mesmo. Meus irmãos,
Como Asaf se curou? Entrando para o templo de Deus, tendo comunhão com Deus e com o povo de Deus. Asaf, no verso 13 do Salmo 77, ele disse: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Aqui nós temos uma resposta. Aonde vamos encontrar as respostas para essas inquietações da nossa vida? É entrar para o santuário. Que santuário? Começa com você, que é o santuário do Espírito Santo. E depois, na comunhão da igreja, aqui no templo, para buscar a Deus, nós precisamos ir para o santuário. No santuário, você vai encontrar a resposta para essas questões que Asaf formulou para a sua vida. E ele foi muito assim, amargurado quando ele disse, e eu quero repetir: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. A minha alma está doente. Logo me lembrei dos anos da destra do Senhor. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que nós possamos lembrar o seguinte, o verso 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Amém? Deus está aqui, Ele pode acalmar as nossas inquietações. Se o seu negócio não está indo bem, acalme o seu coração, põe nas mãos de Deus. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida nesses dias, em nome de Jesus.